Nosso Senhor Jesus seja com todos. Vamos nos colocar aí nos lugares, vamos nos assentar, nos dar início ao nosso culto de adoração, em nome do nosso Deus. Nós vamos orar nesse instante pedindo a direção do Senhor para este culto, para que tudo que vamos fazer aqui possa ser para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque a tua mão, ó Deus, está sempre sobre nossas vidas, a nos amparar, a nos dar a direção, ó Pai, e nós só temos motivos, ó Deus, para te agradecer. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada filho teu que adentrou nestas portas, nesta noite, trazendo consigo, ó Deus, o desejo de adorar o teu nome, que, ó Pai, tu possas receber o nosso louvor, a nossa adoração, porque aqui estamos, ó Deus, com os nossos corações voltados para a tua presença, e desejosos, ó Deus, de louvar o teu nome, de estar aos teus pés, ó Pai. Fala conosco, através das canções, fala conosco, através da leitura e da pregação da palavra. Fala conosco, ó Deus, pelas orações, os clamores que serão levantados aqui nesta noite. Fica com todo o teu povo, ó Deus, não somente aqui neste lugar, mas em toda a face da terra. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem alguém feliz aí? Ergue o braço bem alto. Amém? Culto é sinônimo de alegria. Se os irmãos abrirem suas Bíblias, no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 5, há um registro dizendo o seguinte, Êxodo 5, depois disso, Moisés e Arão foram a Faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Culto é festa, é alegria, nós não temos motivos, para nos entristecer, porque temos um Deus que nos dá toda sorte de bênção, mesmo nós não merecendo, mas Deus nos abençoa todos os dias, e é motivo de muita alegria nós estarmos na presença do Senhor. Salmo 122 também diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é, de fato, um motivo de muita alegria estarmos na presença do Senhor e na presença uns dos outros. Vamos continuar a adoração, o louvor. A equipe de louvor tem a oportunidade nesse instante de dirigir a igreja com canções. Graças a paz, vamos nos colocar de pé. Você que entrou nessa noite com o coração aflito, com o coração triste, vendo a bênção do Senhor, o inimigo tentando roubar, fique tranquilo, Deus é fiel, Deus é fiel, Ele te deu e inimigo nenhum vai tocar na sua família, inimigo nenhum vai roubar a bênção que o Senhor deu, em nome de Jesus, não dê brecha para o inimigo, em nome de Jesus. Ele é fiel, Ele te deu, é seu. Não abra mão da sua bênção. Não abra, em nome de Jesus. Amém? Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu.
reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Vamos convidar o Senhor Jesus para estar aqui. Vem, Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus, reinar nas nossas vidas. Amém?
estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e o dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e o dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus reinar em nossas vidas. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e o dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Amém. Deus é fiel. Convide Ele para reinar na sua vida. Seja grato por tudo que Ele te deu e por tudo que Ele ainda vai te dar. Tenha fé. Em nome de Jesus. Louve esse hino com a gente. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés.
essa oportunidade. Somos gratos, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, aleluia, aleluia. E aleluia, infinitamente aleluia. Nosso Deus merece todo o nosso louvor, toda adoração, todas as nossas forças, todo o nosso vigor devem ser direcionados ao Senhor. Porque se não fosse Ele, com certeza não estaríamos aqui. Com certeza teríamos nos perdido nos caminhos da vida. Mas o Senhor um dia olhou para cada um de nós e com o amor que Ele tem tão grande, Ele atingiu cada coração aqui. E aí cada pessoa tomou uma decisão, e eu digo que é a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar, que é mudar a direção da sua vida, que é passar a viver de acordo com os moldes, com os parâmetros do Senhor. Isso é uma maravilha. Não sei a história de todos aqui, até os 22 anos eu andava em outros caminhos, mas em 1995 o Senhor mudou minha história. Ele me encontrou e eu encontrei Ele também, e eu resolvi mudar a direção da minha vida. Minha vida estava caminhando numa direção muito ruim, e eu mudei a direção. E de lá para cá, então, Deus tem abençoado, Deus tem proporcionado muitas coisas, e nós só temos motivos para agradecer o Senhor. Que bom, né? Temos alguns avisos para passar para os irmãos. Sexta-feira próxima, dia 20, certo? Nós vamos ter aqui, eu acho que esses espaços que estão sem cadeiras vão ter que ser preenchidos aí, né? Ou com mais cadeiras, ou com pessoas de pé, porque teremos aqui um evento, né? Um coral a Toto virá, aqui eu não conheço, né? Vai ser a primeira vez que eu vejo. Alguns irmãos, obviamente, já o viram, né? E já tiveram a oportunidade. Eu vi só através de vídeo. Eu vi alguns vídeos, mas já me apaixonei, né? E eu não vejo a hora de chegar sexta-feira. Na sexta-feira agora passada, para sábado, tivemos 24 horas de oração aqui na igreja. Cada célula veio aqui para a igreja, orou durante 1 hora, né? Então, o pessoal veio durante a tarde, na sexta, veio à noite, durante a madrugada, alguns grupos se reuniram e terminamos ontem, né? A minha célula dos adolescentes, nós viemos aqui das 4 às 5 da tarde, né? Tínhamos aqui 23 adolescentes orando, né? Em prol do coral, aí da vinda do coral. Outros grupos vieram aí, o pessoal de madrugada, né? Minha filha, que já não é mais adolescente, já é jovem, ela chegou em casa às 3 da manhã, que o horário dos jovens foi das 2 às 3, né? Então ela chegou lá, estava lá esperando ela, e foi muito bom, né? Tudo isso para que realmente possa ser uma bênção. E o pastor falou aqui, Eliezer, e a gente vai reforçar, né? Traga visitantes, que é bom a gente ver, né? Mas é melhor ainda quando alguém que não conhece Jesus possa ver o testemunho, as canções, né? Para que tenha suas vidas também impactadas, né? Isso, então vai ser dia 20, sexta-feira, às 19 ou 20 horas? 20 horas, né? Sexta-feira, 20 horas. Então nós vamos continuar orando aí para que a gente possa ter aí, realmente fazer uma festa nesse dia. No dia 19, que é a quinta-feira, também às 20 horas, nós vamos ter aqui a igreja para orar, na quinta-feira, né? Quarta é o culto de oração normal, e quinta-feira nós vamos ter mais um culto de oração, né? 20 horas, então nós vamos estar aqui para orar, também em favor, em prol da apresentação do coral a Toto. Então, os irmãos venham para a gente estar orando junto aí, ok? Obrigada. Culto dos jovens, dia 21, às 20 horas, que é sábado. Então, os jovens vão ter um culto, óbvio que é dirigido, é ministrado, é para os jovens, mas se você quiser participar, não tem problema nenhum, né? Se você se sente jovem, venha, né? Louvar ao Senhor com jovens aí no sábado, dia 21, às 8
horas da noite, tá? Então, temos a semana recheada de programações. Quarta-feira, culto de oração normal. No dia 19, quinta-feira, oração de novo aqui no templo, né? Toda a igreja está convocada. Dia 21, culto dos jovens, também às 20 horas. Tem um aviso ainda, lá no fundo os irmãos podem observar lá, alguns que entraram, já até passaram por lá, eu vi. Nós temos lá alguns livros expostos, e aqueles livros lá estão sendo vendidos. Quem está lá coordenando lá a mesa lá é a minha irmã mora em São Paulo, o nome dela é Florinda, e ela trabalhou por muito tempo em editoras evangélicas, né? Então, provavelmente, algum material que a igreja usou aqui, ela deve ter vendido aqui para a igreja, né? Porque ela trabalhou em várias editoras. Hoje ela está com material lá, é tudo livro, tem Bíblia, mas tudo evangélicos, né? Tem livros lá da editora Agnus e da editora Vida Nova. Então, depois, no final do culto, se você quiser adquirir lá, todo o valor que ela vai arrecadar ali, tem um fim, né? Tem um destino. Eu tenho um sobrinho, filho da minha irmã, que mora lá na Inglaterra. Ele é missionário. Então, a minha irmã faz essas visitas em igrejas. Lá em São Paulo, ela vende, além de livros, ela vende queijo também, né? Ela vai lá em Minas, busca queijo, vende nas igrejas, para poder manter lá o filho dela, meu sobrinho, que é missionário já há algum tempo lá na Inglaterra, né? Ele é casado, tem a esposa dele, um filhinho, e tem sido uma bênção lá no campo missionário. E também ela veio para participar conosco da festa que tivemos ontem. Daqui a pouco o Renato vai vir aqui falar. Ela expôs os livros ali, e também ela vai, uma parte do valor lá que ela vai arrecadar, ela vai direcionar para o Ministério dos Adolescentes, que nós temos aí um projeto montado já, até o final do ano, já todas as datas preenchidas de atividades, e em novembro nós estamos planejando fazer um retiro com os adolescentes. Obviamente isso haverá um custo, né? Então ela vai nos abençoar também com a parte da renda lá, ok? Então os irmãos, no final, não esqueçam de passar lá e ver, tem de todas as faixas etárias, desde criança, jovens, adultos, pastores, né? Tem livros lá teológicos. Então vai ser realmente muito bom se você puder contribuir nesse sentido aí, ok? Eu vou convidar o pastor Fulgêncio, que é esposo da minha irmã. Ele quer dar só uma palavrinha, coisa rapidinha, só para dar uma reforçada aí ele tem mais propriedade para falar, porque ele é pai do missionário, né? Que está lá na Inglaterra. O nome do missionário é Lucas. Pastor Fulgêncio. Graças a Deus, irmãos, irmãs. Durante uma semana, Rio Preto tornou-se sede dos batistas. A 110ª convenção batista se vai reunida aqui em Rio Preto, havia uma multidão lá. Santa Fé estava bem representada, o pastor Elias estava lá, trouxe a palavra muito bíblica, tá bem? E eu estive lá durante esses dias. E aí, novamente, aproveitei para vir visitar também Santa Fé, essa bela cidade. Casei-me com a Santa Fé Sulense há mais de 30 anos atrás. Acho que me apaixonei pela cidade também. E estou muito feliz de estar aqui novamente com os irmãos, né? Meu cunhado, o pastor Luiz, falou a questão dos livros, e a gente faz disso um ministério também para socorrer, também para ajudar. Essa palavra realmente de saudação, e eu fico realmente muito feliz, irmãos. A recepção que fizeram, a família do meu cunhado aqui, mostra o carinho e a graça da igreja. E parabéns também por isso. Vocês estão extremamente acolhedores. E isso está no coração de cada um. Toda vez que eu venho aqui, os muitos abraços, que eu recebo as palavras de boa-vinda, é impressionante. O pastor Ronaldo também, acho que nessa temporada quando eu vim, não encontrei o pastor Eliésio, mas o Senhor me deu a recepção, e em nome da igreja, tá bem? De modo que nós trouxemos também dos livros, pastor, trouxe uma edição de Salmos, bem interessante, tá bom? Vou entregar quando eu descer. Vem aqui, vem aqui, tá bom? Porque quando a gente sai para expor os livros, a gente também mostra, tá bem? Essa de uma das editoras, né? E também a esposa, Seu amor é melhor que petit gâteau, tá bem? Vai ficar melhor ainda, tá bem? Deus abençoe. Irmãos, muito obrigado. O carinho da igreja de Santa Fé é impressionante. Faça sempre a tua parte, continue assim. Deus os abençoe. Obrigado, Luiz. Amém, graças a Deus. Cadê o Renato?
Renato vai vir aqui falar da festa de ontem, que foi uma beleza, né? E enquanto o Renato está subindo aqui, nós gostaríamos de orar com os irmãos. Eu vou até aproveitar aí a vinda do Renato, ele vai falar da festa, depois eu vou convocar ele para orar aqui com os irmãos. Gostaria que os irmãos viessem aqui à frente, os irmãos que têm algum pedido de oração, que está passando por alguma dificuldade, que precisa muito aí da mão do Senhor sobre a sua vida. O pastor Lé sempre abre essa oportunidade, né? Nós gostaríamos de manter esse processo aí. Se tiver algum irmão que está passando por alguma dificuldade, queira entregar aí nas mãos do Senhor, que é o melhor lugar, né? Não tem lugar melhor. Alguém quer vir aqui à frente para a gente estar orando? Nós vamos estar impondo as mãos aqui, pedindo a orientação do Senhor, isso. O Renato vai falar rapidinho da festa, os irmãos já vão se posicionando, depois o próprio Renato vai estar orando aí em favor dos irmãos, ok? Fazer o contrário, quer que eu ore primeiro? Vamos orar então, porque os irmãos para os irmãos não ficar muito tempo em pé aqui, o Renato vai orar, depois ele fala da festa, ok? Amém, igreja? Vamos ficar de pé os demais? Se você puder erguer uma de suas mãos, vamos concordar juntamente, vamos fortalecer a nossa oração, entregando a quem de direito, Senhor Jesus. Vem você que tem um motivo de oração, nós vamos orar. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, e estar diante da Tua presença é o melhor lugar onde nós devemos estar, e nós estamos aqui com os nossos corações abertos, meu Pai, desejosos de ouvir a Tua voz nesta noite. Obrigado, o Senhor já tem começado a falar, meu Deus, mas Tu sabes as nossas necessidades, Tu sabes os nossos anseios, Tu sabes as nossas frustrações. Senhor Deus, as nossas tristezas nós lançamos esta noite diante da Tua presença, meu Pai, porque o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus restaurador, o Senhor cura todas as enfermidades, enfermidades de ordem física, enfermidades da alma, meu Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, nós abrimos o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja sondando cada coração nosso nesta noite, Pai, e vai lá no íntimo do nosso ser, e traz o alívio necessário, meu Pai, traz a Tua intervenção cirúrgica, Deus, sabe aquele negócio, Pai, que só o Senhor sabe da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor Deus, nesta semana seja uma semana de renovo, de transformação, meu Pai, de restauração, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor continua sendo o Deus milagroso, o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre, porque o Senhor está vivo, nas Tuas mãos está todo o poder. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, o dono da bênção, Pai, e colocamos os nossos corações, as nossas vidas diante do Senhor, Pai, para que o Senhor entre com a Tua bênção, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai lá, Pai, lá na casa daquele que está Te ouvindo nesta noite, através do rádio, Senhor Deus, através da internet, Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece essa vida, entra com a Tua cura também, meu Pai, porque só o Senhor pode fazer. E Senhor Deus, nós estamos aqui, porque entendemos que não há outro em que há solução, só o Senhor pode restaurar a minha vida, Pai, e eu coloco cada um que está diante do Senhor nesta noite, Pai, visita-o, restaura-o, fala profundamente a esta vida, Pai, em nome de Jesus, perdoa pecados nesta noite, Senhor Deus, restaura as nossas vidas, Deus, nós louvamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor tem todo o poder e pode reverter isso que aos olhos dos homens é impossível, mas ao Senhor é possível, Deus, e por isso aqui estamos, Pai, deixamos as outras coisas, deixamos as nossas casas, deixamos os nossos pensamentos lá fora e entregamos ao Senhor nesta noite, Pai, ao Senhor que é dono da bênção, nós oramos, e ao Senhor nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome do único que pode mudar uma história, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém. Você crê, meu amado? Você crê de verdade nisso, querido? Porque a palavra de Deus diz que é pela fé, e fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê com os nossos olhos humanos, mas é aquilo que nós esperamos e sabemos que o Senhor pode fazer. Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, e volte para o seu lugar em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queria só aproveitar rapidinho, falar 2 minutinhos aqui,
da festa da roça. Nós fizemos ontem à noite a segunda festa na roça. Um dia muito especial, pastor Luiz. Pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo também estava lá orando. Nós não deixamos, irmãos, nós festejamos, mas nós não deixamos as coisas mais importantes do Senhor. Nós abrimos orando, falamos da presença do Senhor e nos alegramos juntos. Eu acho que essa é uma grande coisa, essa é uma grande diferença. Quando servimos um Deus que é vivo, nós acreditamos que nos nossos relacionamentos, Deus se manifesta. E pode ser dentro do templo, pode ser fora do templo. Olha lá quanta gente. Eu queria agradecer, trazer uma palavra em nome da diretoria da MIB, em nome de nós 10 lá, da turma que está à frente do trabalho. Queria agradecer a todos aqueles que puderam colaborar, que ajudaram desde o meio da semana, confeccionando as barracas lá, preparando com esmero, com carinho. Agradecer a todos, eu não vou falar nomes porque com certeza eu vou deixar a gente para trás. Foram muitas pessoas. Os adolescentes, pastor Luiz, gostei muito. O pastor Luiz tinha uma barraquinha lá, que era a barraca da diversão. O pessoal argolava, né? Pescava, né? Isso mesmo, né? Tinha algodão doce, tinha pipoca. Foi uma noite tremenda. Infelizmente, alguns irmãos não puderam estar presentes, porque já tinham compromisso. Mas mesmo assim, foi uma bênção. E olha a grande diferença. Um povo que faz com amor e com alegria. E isso não tem dinheiro que pague. Aliás, nenhum dinheiro vai pagar aquilo que Deus já paga nos nossos corações. E quando nós servimos desta maneira, pastor Luiz, nós servimos a Deus. Quando a gente serve as pessoas, nós estamos manifestando o desejo e a vontade de Deus para a nossa vida, que é servir. Melhor é servir do que ser servido. Obrigado a você que veio, que conseguiu chegar aqui. Teve muitas pessoas que estavam viajando, outras já tinham outros compromissos, mas aqueles também que estiveram aqui, que puderam estar junto conosco nessa grande festa. Tudo isso foi para honrar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Aí o Ministério da Terceira Idade aí trabalhando, né? Eu já participei de alguns eventos aí, é bem interessante, né? Os irmãos são muito animados. Eu até falei que eu vou levar alguns adolescentes para participar de algumas festas da terceira idade, para poder se animar um pouco. Tem alguns adolescentes meio tímidos, né? A gente teve a apresentação do Dia do Pastor aqui, alguns adolescentes não queriam subir aqui, porque estavam, né, tremendo de tanta timidez. Falei, eu vou levar eles lá para enturmar com os irmãos mais experientes, né, para poder se soltar um pouco aí. A palavra de Deus diz aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, no verso 7, 6 e 7, assim, instruções do apóstolo para a igreja em Corinto, 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá, quem semeia com generosidade, também colherá generosamente, cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Esse é um dos momentos que nós temos no culto e devemos fazê-lo e participar também com alegria, né? Como nós dissemos no início do culto é festa, né? E esse momento é uma continuação da festa. Nós vamos, ao som da música que os irmãos prepararam, trazer aqui à frente os dízimos e as ofertas. Os irmãos que vieram preparados terão a oportunidade de fazer agora.
quero estar. Meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com o Senhor nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei. Perto de ti, meu Rei. Amém. Amém. Graças a paz, queridos. Amém. Vou convidar você a abrir a palavra, segunda carta aos Coríntios. Enquanto você abre, eu tenho um aviso bem importante. Tem um aviso bem importante. Irmão Jesus pediu para a gente estar ajudando. A Madre Paulina estará fazendo a 9ª festa da mandioca. Olha que bênção, não é? No dia 29, no outro domingo, né, Jesus? E a nossa igreja já tem um trabalho lá há quantos anos, Jesus? 15 anos. Lá é um centro de recuperação da Igreja Católica, mas eles abriram espaço para a gente fazer um trabalho lá, já fazem 15 anos. E todo ano, então, eles fazem essa festa para arrecadar fundos, para ajudar naquele trabalho. E aí o Jesus, eles passaram 80 convites, não é, Jesus? 80 convites para o Jesus, e ele já distribuiu aí para o Franco, Narciso, Donizete. Isso, o pessoal tem convites, é R$20. Olha o almoço aqui, ó, vaca atolada, arroz branco, farofa e salada. Pode pegar lá, levar para casa ou pode comer lá também. Isso, tem variedade. Sei que o negócio, como diz o caipira, é bom demais, né? É bom demais. Então tá, pedir para os irmãos estar nos ajudando, tá bom? Porque nós contribuímos com eles, ajudando na venda dos convites, tá bom? É dia 29, ou seja, tá bem em cima, no outro domingo, né? Daqui 15 dias, né? 15 dias, isso, tá bom? Depois você pode procurar o Irmão Jesus, o Franco, o pessoal por aí, que eles têm os convites. Queria, antes de ler o texto, também parabenizar os irmãos pelo tempo de oração que foi aqui na sexta-feira. E eu estive aqui em 2 momentos na sexta-feira e foi muito edificante. Os 2 momentos que tivemos aqui, eu sei que depois o pessoal passou aí a madrugada orando. Também, tem as crianças, né, a sala das crianças até 6 anos, isso, tá? A gente vai se esquecendo aqui. Queria também parabenizar os irmãos da Melhor Idade pelo trabalho. Ontem, né, nós viemos aqui, vocês viram as fotos, e foi um tempo muito especial. O que eu gosto de fazer nesses eventos? Além de comer, porque assim, tem gente que come muito, né? Não sei se o Baianinho está aí, o Baianinho acho que foi o que mais comeu ali. Claro que tirando o Renato, porque o Renato também é o concurso, né? Mas a gente come, e uma comida boa, um pastel, não via a hora de chegar para comer o pastel. E estava uma delícia. E também de sentar com os irmãos e conversar. Ontem conversei com vários irmãos, depois sentei com alguns deles, depois fui lá e sentei com
o Edson e a Paula, né? Cadê? Estão por aí? Vocês estão ali, ó. Tá aqui, ó. Casal que chegou de Americana e foi gostoso. A gente senta lá e conhece um pouco da história. Então não é só um lugar que você vem e come. Não é só isso. É muito mais do que isso. A comida é um pretexto, né? Comida é um pretexto. Então a gente vem, aproveita, conhece melhor as pessoas, brinca um pouco, enfim, a gente tem um tempo muito especial na presença de Deus. Então queria parabenizar os irmãos porque se prepararam, né? Desde quinta-feira o pessoal veio aqui para fazer os buracos ali, para furar, colocar os bambus. Esse negócio dá muito trabalho, não é verdade? O pessoal tem que cortar o bambu, depois tem que furar lá com a cavadeira. E eu falei, isso é o Ministério Cavadeira, é um ministério novo na igreja. Ministério Cavadeira. O pessoal veio, e aí cada um fazendo um pouquinho, e foi muito gostoso. Todos esses momentos são muito especiais, queria parabenizar todos aqueles que vieram e que participaram. Amém? 2 Coríntios capítulo 1, no verso 3 até o verso 11, quero ler o texto com os irmãos. Eu acho que eu vi aí também o Lau, né? Pastor Lau, pessoal que está nos visitando, outros visitantes, Deus abençoe. Muito obrigado pela tua presença. O texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Verso 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos pedir que o Senhor, que sabe a necessidade de cada um de nós, que possa nos falar, ó Pai, de modo especial, no nome de Jesus, nesta noite. Pai, nós dependemos do Teu Espírito, somos dependentes do Senhor. Por isso colocamos este culto, este momento da palavra, para que o Senhor nos ensine e nos fale, em nome de Jesus. Amém? Interessante que a primeira palavra do texto, que Paulo começa no verso 3, é bendito. E todo o restante do texto, Paulo fala de problemas. É Paulo iniciando a sua fala com uma palavra de louvor a Deus. Porque a palavra bendito era uma expressão muito comum no Antigo Testamento, quando o judeu ia falar, quando ele ia louvar a Deus, quando ele queria se dirigir a Deus, ele normalmente começava dizendo, bendito seja Deus. Você vai encontrar isso em muitos textos. Salmo 28, verso 6,
você vai encontrar em diversos momentos ele dizendo: louvado seja Deus. Amém? É por isso que a Bíblia vai dizer, por exemplo, que nós devemos dar graça em tudo. E é muito interessante em pensar que as lutas que Paulo teve, ela tem origem na sua identificação com Cristo. Você vai ver isso no verso 5, que Paulo vai dizer que por estarmos em Cristo, transborda sobre nós sofrimentos. É muito interessante pensar sobre isso. Isso aqui às vezes desfaz um pouco daquele discurso que se você vier para Cristo, tudo vai bem na tua vida, né? Paulo, ele fala uma coisa diferente, ele vai dizer, olha, por estarmos em Cristo, transborda sobre nós, vem sobre nós, muitas dificuldades e muitos problemas, porque Paulo passou por isso. Ou seja, a identificação com Cristo, quando a gente realmente anda na presença de Deus, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, que aquele que deseja viver piedosamente sofrerá perseguição. Duvido se lá no teu trabalho, lá na tua empresa, você não compactuar com os erros, eu duvido que as pessoas não vão zombar de você, não vão te perseguir de alguma maneira, vão. Porque o Evangelho, ele é uma contracultura. A gente anda na contramão do padrão desse mundo. Então, Paulo, apesar de tudo isso, das suas lutas, porque o texto vai falar de lutas, de dificuldades, mas ele começa o texto dizendo, bendito seja Deus. Amém, irmãos? Que coisa interessante, né? A gente conseguir louvar a Deus no meio das nossas lutas. Isso é algo inexplicável para o ser humano, pelo menos para aqueles que não conhecem a Cristo. E romper com um cântico, com uma adoração, com um louvor, sabendo que na nossa vida muitas coisas ainda precisam da intervenção de Deus. E a pergunta que eu me faço, eu me fiz meditando nesse texto, é: por que Paulo exalta a Deus? Primeiro, não é por causa dos problemas. Paulo não está louvando a Deus porque ele está passando por problema. Isso seria masoquismo, né? Gostar de sofrer e dizer, Deus, manda mais problema, manda mais problema. Não, Paulo não está fazendo isso. Porque nós vamos ver no decorrer do texto que Paulo vai exaltar a Deus pelo modo como Deus age nos nossos sofrimentos, pelo modo como Deus passa, como Deus trabalha na nossa vida nos meios dos sofrimentos e o que Ele produz durante esse percurso. Paulo vai exaltar a Deus pelo modo como Ele intervém. Porque vocês vão ver depois, durante a mensagem, que Paulo colhe muitos benefícios durante o sofrimento. Se nós tivermos esse entendimento, nós teremos um pouco menos de dificuldade de lidarmos com as nossas dores. Porque ninguém quer passar dor. Eu também não quero. Você não quer. Mas se você e eu queremos ou não, nós passamos. Você escolhe passar por problema? Não. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, não é praga. Está rogando praga? Não. O mundo é assim. O mundo tem as suas maldades e a gente vive nesse mundo. E Jesus não constrói uma redoma em volta de nós para dizer assim, porque você agora é meu filho, eu vou te livrar de todos os problemas. Não é essa a realidade que nós vivemos. Mas apesar disso, Paulo, ele vai enxergar na maneira como Deus trabalha na sua vida, uma maneira especial, e ele vai colher grandes benefícios do trabalhar de Deus na vida dele. Amém, irmãos?
Você acredita que Deus pode trabalhar nesse problema que você está passando e te abençoar? Você acredita? Acredita mesmo, de verdade? Se você está desempregado, você fala, e agora, Deus? Eu vou dizer para você, Deus, se você deixar eu também, Ele vai trabalhar na nossa vida de um jeito que você vai fazer igual Paulo depois. Quando você for orar, você vai dizer assim, bendito seja o Senhor. Porque é isso que Paulo está fazendo. É verdade que na hora, enquanto a gente não passa, não entende, a gente não consegue, muitas vezes, fazer isso. Mas quais são os benefícios que Deus produz na vida de Paulo através das suas lutas, das suas dores? O primeiro delas é consolar o apóstolo Paulo. Porque Paulo diz assim no verso 4, ele está bem dizendo a Deus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola. E aí ele vai dizer, ele nos consola em todas as nossas tribulações. Não em algumas, em todas as nossas tribulações. Você vai dizer, mas quais tribulações Paulo passou? Você vai encontrar um monte delas. Por exemplo, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, Paulo fala lá que ele apanhou de vara. Ele foi apedrejado. Que Paulo, às vezes, ele passou sono, fome, sede, frio durante as suas campanhas missionárias. Paulo teve sofrimento físico. Amém, irmãos? Amém? Paulo passou por sofrimento físico. Não era só luta espiritual, não. Ele teve fome, ele sentiu o estômago doer, ele sentiu a pele fria, ele passou sede. Ele teve feridas na sua pele, porque ele levou pedradas, porque ele apanhou de vara, porque o pessoal castigava, era uma maneira deles punir as pessoas naquela época. Hoje seria impensável um negócio desse, né? Mas Paulo passou por isso. Paulo ficou com os vergões, eu imagino, né? Aqueles vergões, já apanhou de cinta? Alguém apanhou de cinta aqui já? Aí então, você apanhou, né? Depois fica aquele negócio tudo ardido, né? Paulo teve os vergões, ou seja, as tribulações de Paulo eram reais, ele sentiu no corpo, literalmente na pele. Mas ele passou também por sofrimentos emocionais. Você vai ver lá no capítulo 11, verso 29, ele fala que ele sofreu medo, pressão, preocupação. No capítulo 4, verso 8, ele vai dizer que ele ficou abatido. Sabe quando você fica cabisbaixo? Desanimadão da vida? Abatido pelas lutas, pressionado, com medo, preocupado. Então, Paulo também experienciou essas lutas que hoje são tão comuns no nosso dia a dia. As pessoas hoje nunca estiveram tão pressionadas como nos nossos dias. E aí o pior é que às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se você tiver uma oportunidade, uma hora, compra um livro que eu li, chama assim, O Estresse Está Dentro de Você. O estresse está dentro de você. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente fala assim, tem muito problema em volta da gente. Tá, a gente tem muito problema aí que você não consegue, às vezes, você tem que aprender a lidar, alguns você não consegue eliminar e vai por aí fora. Só que grande parte dos problemas que nós passamos são gerados dentro de nós. Por isso que esse livro é da Marilda Lippe, a maior autoridade no Brasil em termos de estresse. Um livro que eu usei no meu trabalho lá da faculdade, no meu TCC, eu usei esse livro. Porque ela descobriu que o jeito de lidar com a vida é uma fábrica particular de estresse. O que é o estresse? É a pressão. É uma carga que a gente coloca em cima de nós mesmos. Por exemplo, gente perfeccionista.
Gente perfeccionista, ele se mata para fazer um negócio. E não teria necessidade de fazer tudo aquilo, com aquela perfeição toda, mas ele se cobra. Ninguém está cobrando, mas ele se cobra. Então o estresse, a pressão, muitas vezes, aliás, grande parte das vezes é gerada dentro de nós. Por isso que toda vez que eu vou fazer avaliação de estresse, a gente tem um questionário de crenças que a pessoa responde, e tem 3, 4 crenças que todos eles que estão com estresse, eles assinalam. Então isso causa pressão e sofrimento dentro de nós. Aí o que a gente mais encontra hoje são os transtornos de ansiedade, gente que é ansiosa, que tem pânico, que tem medo. Não é verdade? Não é verdade isso? Gente que se tem um negócio para resolver amanhã, ele não dorme hoje. Isso gera um desgaste físico, emocional, e Paulo, ele vivia também essa realidade. Então ele tinha muitas tribulações. E a outra pergunta interessante que eu me faço é como é que Deus consolava Paulo? Isso é uma pergunta muito importante para nós respondermos. Se eu tenho problemas, tá, então como é que Deus me consola? Como é que Paulo louvou a Deus, exaltou a Deus pelo que Deus estava fazendo na vida dele na hora das lutas? Então o que é que Deus fazia na vida de Paulo que arrancava louvores dele? Deus consolava, mas o que é consolar? Consolar tem pelo menos 2 vertentes interessantes. Primeiro, muitas vezes Deus livrava Paulo dos perigos. Você vai encontrar isso lá no verso 10, ele dizendo, ele nos livrou. Amém, irmãos? Ou seja, daqueles perigos que Paulo estava vivendo, ele está dizendo, desses aqui Deus me livrou, ele me consola. Então, muitas vezes, Deus remove a causa do sofrimento. Preste atenção, irmãos. Tem muitos problemas que a gente passa e quando a gente ora, Deus remove a causa do sofrimento. Mas nem sempre. Porque consolar, da palavra paráclesis, significa também encorajar. Ou a palavra traduzida na Bíblia por advogado, lá em 1 João, capítulo 2, é a palavra também paráclesis, que significa aquele que defende. Ou seja, muitas vezes Deus não tirava o problema. Deus encoraja Paulo para ele continuar lutando. Deus encoraja Paulo e o sustenta nas horas das suas lutas. Ou seja, nem sempre Deus vai tirar o nosso problema. E aí é interessante a gente pensar sobre isso. Porque a Bíblia usa algumas figuras de linguagem dizendo assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Bom, então a Bíblia está dizendo, tem vezes que eu vou ter que passar pelo vale. Deus não me tira do vale. Deus me fará passar pelo vale. E a afirmação é a seguinte, eu não temerei porque tu estás comigo. Mas está comigo aonde? No vale. Aquela visão triunfalista sobre Jesus, de que Jesus nos tira de todo o problema, é mentira. É mentira, irmãos. Deus não nos tira de todos os problemas. Você sabe por quê? E eu entendi isso, pensando do ponto de vista bíblico, mas do ponto de vista também da psicologia. Porque toda pessoa que não enfrenta os seus problemas, perpetua os seus problemas. Guarde isso, tudo aquilo que eu fujo, eu fortaleço. Você tem medo de andar de elevador. Enquanto você não andar de elevador, você vai continuar com medo de elevador. Não é verdade? Hã? Se você tem medo de avião, né, Douglas? Você tem medo de andar de avião, enquanto você não andar de avião, andar muitas vezes, bastante, ficar lá, ficar 5 horas dentro do avião, e você descobrir que aquele negócio não cai, cai de vez em quando, né? Mas fala baixinho para o pessoal aqui, né? Enquanto você não descobrir que aquele negócio não é tudo aquilo que você achava que era, teu medo fica lá. Só que quando você enfrenta os teus medos, você vence os medos.
Por isso que todo transtorno de ansiedade envolve exposição da pessoa ao medo. Você tem medo de sapo? Né, Lê? Tem o pessoal que a gente vai descobrindo o que tem medo, né? Depois vira ilustração na hora da mensagem. Então toma cuidado com o que você fala para a gente, né? Mas enquanto a gente não enfrenta, a gente não vence. É por isso que nem sempre Deus tira a gente do problema, mas o que ele faz? Ele encoraja. Ele te dá coragem, Ele mostra a sua presença, Ele te sustenta, ou seja, você não vai desistir, porque Deus está ali com você. O vale é da sombra da morte, mas Ele está ali. Você fala, Deus, tira esse negócio. Paulo orou assim. Jesus falou assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Qual é o primeiro grande benefício que a gente descobre na hora das lutas? Que Deus nos encoraja. E encorajar, às vezes, é tirar o problema, mas às vezes é nos dar força e capacidade, graça e coragem para a gente passar pelo problema. E aí depois você vai entender qual é o propósito disso. É por isso que em Isaías capítulo 41, verso 10, há um texto de encorajamento. O Senhor diz assim, não tema, eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu te fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, irmãos? O texto não está dizendo que Deus vai tirar o teu problema. Mas o texto está dizendo que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te segurar com a sua mão direita vitoriosa. O que mais que você precisa para enfrentar um problema? A gente não se enche de coragem sabendo que Deus está com a gente? Não é? Quando você tem que enfrentar um medo, se tem alguém do teu lado, você não fica mais seguro? Você está com medo do escuro. Aí se tem alguém do teu lado, você não fica tranquilo? É. Mas você continua no escuro. Mas você não tem mais medo porque tem alguém do teu lado. É isso que Deus está dizendo, irmãos. O fato é que eu saber que Deus, Ele caminha comigo, que Ele nunca me desampara, é um grande motivo para eu dizer, bendito seja o Senhor. Mesmo no meio das lutas, amém, irmãos? Deus é contigo e Ele é comigo também, amém? Esse é motivo da gente adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Segundo motivo que Paulo tem, e qual é o segundo benefício que Deus opera na vida de Paulo, que o faz adorar a Deus? Depois de ser consolado, Paulo se torna apto a consolar. Aqui eu acho uma das coisas mais fantásticas da vida. Preste atenção. Paulo está dizendo assim, deixa eu voltar lá no texto, né? Paulo está dizendo assim, que nós somos consolados para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ou seja, o propósito de Deus é nos tornar hábeis, habilitados, capazes de consolar os que estão passando por tribulação. E isso só acontece com aqueles que passam por lutas. Só acontece com aqueles que são consolados. Só os consolados podem consolar. Por isso que eu acho lindo pensar que eu sou consolado, mas também que eu sou consolador. Não o Espírito Santo. Mas Paulo está dizendo isso. Que Ele nos consola para que nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. E consolar, irmãos, preste atenção. Não é livrar a pessoa do sofrimento, porque só Deus pode fazer isso.
Consolar não é eu tirar a doença do irmão, consolar não é eu pagar as contas do irmão, consolar não é eu livrar o irmão dos problemas dele, não é consolar. Muitas vezes a gente atrapalha se a gente fizer isso. Mas consolar é oferecer à pessoa o mesmo encorajamento que eu recebi de Deus, eu ofereço à pessoa. Amém? É com a consolação que eu recebo de Deus, eu consolo o outro. Até essa consolação não está em mim, está em Deus. Ela vem de Deus, ela vem a partir de uma experiência. E aí eu separei 2 frases que eu gostei muito, pesquisando essa semana, que diz assim, que o sofrimento é permitido para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O testemunho da graça de Deus na vida do crente é um lembrete poderoso para as demais pessoas da habilidade e prontidão de Deus para prover graça e força que necessitam. E aí um outro pastor diz assim, nossas cicatrizes se tornam parte de nossa proclamação. Eu achei isso profundo demais. As nossas cicatrizes se tornam parte da nossa proclamação, ou seja, da nossa mensagem. E ele diz assim, as pessoas podem até duvidar das nossas palavras, mas a obra divina em nossa vida é um testemunho inquestionável da ação de Deus. Por isso que o ato de anunciar o que Deus tem feito em sua vida, ele é poderoso. Amém, irmãos? Ou seja, eu passo por uma doença, e eu sou cuidado, consolado, tenho uma experiência, e aí eu vou consolar aqueles que estão doentes. Como que eu consolo? Com o consolo que eu recebi de Deus. Como é que eu recebo o consolo de Deus? Através dos irmãos, de muitas maneiras. Através de uma palavra de esperança. E é interessante, irmãos, como que toda pessoa que está em sofrimento, ela precisa de ouvir uma palavra de esperança. Era a palavra que mais mexia comigo quando eu estava doente. O pessoal dizia assim, eu já tive isso. Isso vai passar. Aquilo me dava uma alegria, um gás, eu dizia, puxa, que legal. A pessoa falava, olha, eu já fiquei depressivo, eu já precisei tomar remédio, mas passa, você vai ver, você vai melhorar. E eu falava, Deus, obrigado. Aí você vinha na igreja, alguém orava por você, compartilhava das suas lutas. E aquilo ia te encorajando, ia te fortalecendo, ia te dando, sustentando, até que você conseguia passar aquele vale. Como é bom quando a gente pode ser consolado e nos tornarmos consoladores. Tem história da tua vida, irmão, que só você passou. E tem pessoas que vão estar passando por problemas que você já passou. E quem há de consolar essa pessoa não sou eu, é você. Tem histórias de vida que você tem, que ninguém tem. E que só você pode dar uma palavra de autoridade para aquela pessoa dizendo, olha, eu passei por isso, Deus cuidou de mim, eu venci essa dificuldade. E aquela pessoa vai sendo cheia de coragem, preenchida pela coragem que vem da tua vida com uma palavra de Deus para você. É por isso que Deus nos faz consoladores. É tão gostoso hoje quando eu trato de pessoas com depressão, irmãos. Porque quando a pessoa começa a descrever o que ela está passando, eu digo assim, eu entendo você. Ela fala, é muito difícil, eu falo assim, é verdade, é muito difícil. Mas aí eu dou uma palavra de esperança para ela. Porque inclusive na terapia, a gente tem que instaurar esperança no coração da pessoa, sabia? Porque a pessoa chega achando que aquilo nunca vai passar, que aquilo é a pior coisa do mundo, e é uma das piores coisas do mundo.
Só que quando você fala para ela, com 1 hora de conversa, ela sai de lá muito melhor do que ela entrou. Porque Deus está instaurando esperança no coração dela, através da tua história de vida. Amém, irmãos? Então as nossas lutas e sofrimentos não devem ser motivo de lamento. Deve ser motivo de crescimento, de graça de Deus, de instrumentalidade do Espírito Santo na nossa vida, para que o dia de amanhã você seja um instrumento de poder na mão dele e diga: eu já passei por isso, Deus me abençoou, Ele vai te abençoar também. Às vezes a gente fica reclamando, Deus, por que meu dedão está doendo? Deus, por que eu estou passando por isso? E a gente esquece de entender que Deus está ali, que Deus está consolando. Tudo bem, a gente chora, às vezes a gente reclama um pouco mesmo, mas a gente deveria olhar com outros olhos. E falar: Deus, o Senhor está me dando uma experiência de vida, que depois eu vou poder consolar aqueles que estão passando por dificuldades. Por isso que Paulo vai dizer no verso 6, se somos atribulados é para consolação e salvação de vocês. Olha, irmãos, a visão de Paulo. Olha a visão. Ele está dizendo: se eu estou sendo atribulado, ou se eu estou passando por problemas, isso vai servir para consolar vocês e para salvar a vida de muitos de vocês. Porque quantos testemunhos são instrumentos de Deus para resgatar pessoas para o reino de Deus? Quantos testemunhos? A Adonep mesmo, que a base é testemunho, né, Jesus? O pessoal testemunha e muita gente se converte. Quantas conversões acontecem a partir de um testemunho de vida? É o que Paulo está dizendo aqui. E eu gosto de uma frase, não me lembro quem disse, que Deus não desperdiça as nossas dores. Eu acho essa frase uma das frases mais bonitas que eu já ouvi. Preste atenção, irmão, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento. Nem Paulo está fazendo. E eu também não estou tentando explicar o porquê do sofrimento. Porque ao longo da história ninguém conseguiu explicar o problema do mal. Aliás, tem um livro lá no fundo, né? Que está lá, o problema do mal. Você vai ler, você vai entender algumas coisas, mas não espere que você consiga compreender tudo relacionado ao mal. Você vai dizer: então por que Jó sofreu? Qual é a lógica do mal que nós fazemos? Se você peca, você sofre. Então por que o justo sofre? Por que o justo fica doente? Por que o justo morre de acidente? Eu não sei. O que eu sei é como Deus é hábil em transformar a nossa dor em instrumento de cura para aqueles que estão diante de nós. É isso que Paulo está dizendo. E isso me faz pensar numa coisa que eu amo demais no Evangelho. O Evangelho para mim é o Evangelho do vinde, mas é também do ide. Porque quando Jesus fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar, vou te ensinar, te dar descanso. Ao mesmo tempo, no finalzinho do livro, ele fala assim: vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, primeiro você vem. Você está cansado, sobrecarregado, você vem até Jesus. Aí Ele alivia a nossa carga, abençoa. Aí Jesus vai dizer: agora vai cuidar, vai abençoar vidas. Porque muitas pessoas vão para as igrejas só por causa do vem, né? Só para vir ser aliviado, curado, só para ter uma vida melhor. Mas e o id? Onde é que fica? Eu sou consolado
para que depois eu possa consolar. Amém, irmãos? Amém mesmo. Amém. Por isso que no dia 5 de agosto, agora, né, nós vamos fazer um outro treinamento para líderes de células. Porque a gente entende isso, que nós recebemos oportunidade de Deus para poder consolar, para cuidar e abençoar a vida das pessoas. Quantas oportunidades nós temos nessa igreja para sermos consoladores? Mas tem gente aqui que só quer ser consolado. Sabe qual é o problema da gente querer só ser consolado, irmãos? É que se a gente fica dizendo para Deus, Deus, Senhor, me consola, me abençoa, me abençoa, me abençoa, é como se eu estivesse dizendo para Deus assim, Deus, ó, enquanto eu estiver cheio de problema na minha vida, beleza. Aí Deus vai dizer, então você só quer ser consolado? Então vai problema para você. Você nunca consola, você nunca abençoa, você nunca se dispõe. Então, fica aí no meio dos teus problemas. Fica aí com a sua vidinha de problema. Porque se a gente realmente se dispõe a abençoar, eu acredito que muitos dos nossos problemas, eles têm um início, um meio e um fim. Amém, irmãos? Porque Deus não quer deixar você no meio do problema, Ele só quer nos ensinar, para que a gente depois possa cuidar de outras pessoas. Terceiro, está no verso 8 ao 10, nas tribulações nós aprendemos a depender de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer das suas tribulações que ele passou na Ásia, está lá no verso 8. E aí os comentaristas não identificam exatamente quais seriam essas tribulações, mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, Paulo diz que ele lutou com feras em Éfeso. As suas lutas foram intensas. No verso 9 do texto que nós lemos, Paulo diz que as suas tribulações eram perigosas, ou seja, ele tinha sobre ele uma sentença de morte. Preste atenção, além de perigosas, eram excessivas, porque Paulo diz no verso 8 que essas dificuldades estavam além da sua capacidade de suportar. E eram também desanimadoras, porque ele vai dizer no verso 8 que ele perdeu a esperança da própria vida. Se a gente for dizer o que Paulo passou, não foi mole, não. Era intenso, perigosa, estava além das suas capacidades de enfrentamento e eram desanimadoras. Aí, no verso 10, ele diz, mas Deus nos livrou. Amém, irmãos? E no meio dessa fornalha de problemas, Paulo diz lá no verso 9 e 10, ele diz assim, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. E aí no verso 10 ele diz assim, nós temos colocado agora a nossa esperança nele. E aqui eu acho fantástico, porque Paulo, o problema dele foi tão grave, tão sério, foi tão perigoso para a sua vida, que a única coisa que ele podia fazer era depender de Deus. E aqui eu fico pensando como é que Deus deixa as coisas muitas vezes ir até o último momento para ele intervir. Como no caso de Abraão, não é? Lembram? Que Abraão chegou a pegar o cutelo, erguer a mão, e quando ele vai, Deus fala com ele ali. Por que será que muitas vezes na nossa vida, a gente olha para a gente olha para o lado, e a gente fala assim, tudo aquilo que eu podia confiar e fazer, eu já fiz. Você vai dizer, eu não sei mais o que eu faço. Mas você já procurou tal coisa? A pessoa fala, procurei, deu certo? Não, não deu. Você procurou o fulano de tal?
procurei, mas e aí, a porta não abriu? Não, não abriu. Fala, rapaz, que coisa, hein? Você já tentou esse tratamento? Tentei, mas deu certo? Não deu. Ali, aí, você vai fazer o que agora? Ele fala, não sei. Eu não tenho nada mais para fazer. O que as pessoas podiam fazer por mim? Aí Deus vem e começa a intervir na vida dela. Para quê? Para acontecer com essa pessoa a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Para Paulo deixar de confiar em si mesmo e aprender a confiar em Deus. Porque tem pessoas que enquanto Deus não tira todos os recursos humanos, todas as expectativas dela precisam ir por terra, ser jogadas na lata do lixo. Enquanto isso não acontecer, ela vai achar que Deus é um mero coadjuvante na vida dela. Talvez seja por isso que muitas coisas degringolam na nossa vida a tal ponto que a gente perca todas as esperanças. Porque aí a gente aprende a depender de Deus. Nele temos depositado a nossa esperança. Em quem você deposita a tua esperança, irmãos? Em quem? Eu, desde a minha conversão, eu dizia uma coisa para mim mesmo. Eu dizia o seguinte: se Deus abrir a porta para mim, ninguém fecha. Só que se Deus fechar, também ninguém abre. Por isso que eu aprendi um princípio na minha vida espiritual: não ficar mendigando coisa para ninguém. Para ninguém. Seja para políticos, seja para pessoas que tenham posses. Eu aprendi a não mendigar coisa para ninguém. Por quê? Porque se Deus quiser fazer, Ele vai incomodar o coração daquela pessoa. Se Deus quiser abrir uma porta, Ele abre e me coloca lá. E aí as pessoas dizem, mas estão falando de você por trás, estão armando lá no serviço, estão querendo te derrubar. Você fala, e daí? Eu dependo de quem? Dependo de Deus? Ou eu, para parar de pé, eu dependo da bondade das pessoas? Não. Deus usa as pessoas. Mas a minha confiança, a minha dependência, precisa estar em Deus. E é na hora que o negócio está pegando mesmo, que a gente aprende a depender de Deus. Não é verdade? E a gente aprende a depender de Deus. Porque quando não há esperança, Deus intervém e Ele mostra para a gente que Ele é Deus. Ele mostra para a gente que nós podemos confiar nele. E isso é uma das coisas mais difíceis da vida de um ser humano, é aprender a depender de Deus. Nós temos diplomas, nós temos amigos influentes, às vezes temos dinheiro, temos reconhecimento, temos amigos que são médicos, e aí nós achamos que isso vai fazer a vida da gente caminhar para frente. Depende. Se Deus resolver abençoar, vai. Mas se Deus não abençoar, não vai. Davi se tornou o rei de Israel sendo um moleque que cuidava de ovelhas no campo. Nem o pai e os irmãos acreditavam que ele podia ser. Só que Deus conhecia o coração de Davi e tornou ele um dos grandes personagens da história mundial, da história bíblica. Porque Davi dependia de Deus. Amém, irmãos? Dependa de Deus. Às vezes a luta que você está passando, e eu também, ela pode produzir isso, dependência de Deus. A gente se prostra e diz, Deus,
Eu tenho um monte de coisa, mas eu dependo do Senhor. E o problema não é ter recursos, o problema é confiar nos recursos e não em Deus. Amém? Quarto e último. Eu não sei quais das lições eu gostei mais lendo esse texto, mas essa última aqui também é das minhas preferidas. Porque Paulo descobre uma coisa muito interessante. Nós também, no meio das nossas lutas, quando Deus age em nós, nós descobrimos o valor dos irmãos na nossa vida. Verso 11, Paulo diz assim, verso 10, né, ele continua dizendo, nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Preste atenção aqui, querido. Paulo está dizendo que a esperança de livramento dele está vinculada diretamente às orações dos irmãos. Isso aqui é maravilhoso, porque Paulo reconhece o valor que os irmãos têm na vida dele. Ele reconhece que Deus continuará dando livramento desde que os seus irmãos continuem a orar por ele. E no final do verso 11 ele fala, esse favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Que coisa linda isso aqui, irmãos. Saber que as respostas de oração, saber que o favor concedido a mim, depende também das tuas orações em meu favor. Isso é maravilhoso para mim. E Paulo, em diversas passagens da Bíblia, ele reconhece o valor da oração dos irmãos. Por exemplo, Efésios capítulo 6, verso 18. Ele diz, perseverem em oração por todos os santos e orem também por mim. Preste atenção, queridos. Às vezes nós vamos descobrir o valor que tem essa igreja para a gente só quando o bicho estiver pegando na nossa vida. E às vezes eu tenho vontade de orar para Deus assim, Deus, dá um pouco de problema para aquela pessoa. Aliás, no final do culto, né, se alguém quiser, eu posso ficar aqui depois orando por você. Porque talvez para aquela pessoa que não entendeu o valor de uma comunidade cristã, o valor da igreja, o valor do irmão, para aquele que só vem no culto e vai embora, diz, que legal, que culto gostoso, mensagem bonita, tem água gelada e vai embora, e não se importa com ninguém, e acha que igreja é um lugar só para você ir, passar um momento, aí Deus joga problema nela, aí ela fala, aí ela começa na casa dos irmãos orar, ela busca um, busca outro, busca profeta, e busca não sei o quê, aí não falta na célula. Aí você fala, Deus, abençoa essa pessoa, tira os problemas dela, aí Deus tira os problemas. Aí o que ela faz? Ela some. Aí preste atenção, líderes de célula, quando a pessoa começar a sumir muito assim, você vê que ela não tem compromisso com Deus, pensa na possibilidade de orar para Deus colocar uns problemas na vida dela. Tá? Assim, não peça muito, né? Aí diz assim, Deus, ela não entendeu o valor que nós temos aqui, ela não entendeu que a bênção na vida dela depende também da nossa oração. Aí Deus vai dizer, então quer dizer que... Aí Deus vai lá e põe uns problemas na vida dela.
você vai ter o crente mais fervoroso na tua cela. Você escreve isso que eu estou te falando. Porque quando está tudo bem, a pessoa não entende a importância que tem a igreja para a vida dela. Mas Paulo, ele entendia. Paulo passou por todas aquelas dificuldades e ele entendeu. E preste atenção, irmão, que eu vou dizer para você. Deus se alegra na unidade da igreja e Deus se manifesta na unidade da igreja. Quer alguns exemplos? Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos convivam em... E aí ele vai dizer outras coisas e no final ele diz assim: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Você quer que Deus conceda a bênção na tua vida, irmão? Reveja a tua comunhão com essa igreja. Porque Deus estabeleceu na sua soberania manifestar a vida na comunidade, na unidade. Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem, o quê? Curados. Muito interessante esse texto. Deus está dizendo assim, sabe quando que Deus vai curar muitas pessoas? Quando você entender a importância que tem o irmão na tua vida, ir lá e abrir teu coração para ele, e pedir para ele orar por você. Aí Deus vai te curar. Não é o pregador lá de São Paulo, não é o apóstolo tal, não é o ungidão que tem esse poder, é a unidade. Deus pode usar o irmão mais simples dessa igreja. E Ele usa, irmão. E Ele usa qualquer um que chega por irmão e fala, irmão, eu estou com esse problema, você pode orar por mim, irmão? E se Deus encontrar no nosso coração valorização pelas pessoas, Ele vai entender que você ama essa igreja. E a igreja que eu digo é a igreja dele, não é a igreja batista local. Só ela. E Deus vai manifestar o seu poder através da vida desse irmão. Agora preste atenção, maridos e mulheres. 1 Pedro 3,7. Maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A versão na linguagem de hoje diz assim: haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Sabe o que Pedro está dizendo? Que se eu e a minha mulher não andarmos unidos, se eu não valorizar ela, não respeitar e vice-versa, que eu posso me descabelar de orar. Que eu posso fazer a oração mais linda do mundo. Que Deus vai virar o rosto para a minha oração. Porque o que mais importa para Deus é se a gente está junto. Não é a beleza da minha oração. Entenderam, maridos, esposas? Não adianta você brigar com a tua mulher, teu marido, desrespeitar, depois vir para a igreja e vir aqui à frente para orar. Não adianta isso. Pedro está dizendo. As orações não terão eficácia diante de Deus. Por quê? Exatamente porque é bom e agradável que a gente convive em união. Deus ordenou e valoriza e age na unidade da vida da igreja, irmãos. Quanta gente que não entende isso. Quanta gente que acha que igreja, que irmão, é um lugar para você ir lá e passar uns momentos só agradáveis. Não é não. Esse povo é o povo escolhido de Cristo Jesus. Para encerrar,
como eu disse que nas lutas nós descobrimos o valor que os irmãos têm para nós, Provérbios 17:17 diz que o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. É assim mesmo, é quando as coisas desabam na nossa vida que a gente começa a descobrir o valor que os irmãos têm para a gente. Amém, queridos? A história daquele treinador na caverna da Tailândia é muito interessante, porque ele foi o último a ser tirado daquela caverna. E segundo o pessoal que resgatou, ele era um dos mais debilitados, porque ele havia dividido a sua água e a pouca comida que tinha com os meninos. E porque ele ajudou a manter calmo aqueles meninos. E segundo o pessoal que resgatou eles, a história diz que aquele treinador teria ficado órfão aos 10 anos de idade. Olha que coisa. E lá dentro, na hora que a coisa estava difícil, porque foram 9 dias para eles serem encontrados. E depois o restante até fazer o resgate. Aquele treinador foi decisivo para a vida daqueles adolescentes, para eles não entrarem em pânico. E segundo um amigo desse treinador, ele diz que o treinador amava aqueles meninos mais do que a si mesmos. E aquele treinador que poderia sair de lá acusado, né, por ter levado os meninos até lá, enfim, as mães dos meninos disseram: nós perdoamos ele, porque ele foi decisivo para o resgate dos nossos filhos. Na desgraça, nascem os irmãos. E a gente só descobre isso, muitas vezes, na hora do sofrimento. Eu espero que você não precise passar por sofrimentos para descobrir a importância que tem a vida das pessoas na sua vida. Eu espero que não. Mas se por acaso você trata a igreja ou os irmãos de forma irreverente, sem entender a importância, cuidado. Porque pode ser que venha situações na sua vida que vai te conduzir a buscar a vida desses irmãos para cuidar de você. E aí talvez você descubra o valor que eles têm. Encerrando, queridos, Paulo, ele exalta Deus porque quando Deus age nas suas lutas, Deus o encoraja e torna ele um encorajador. Porque Paulo aprendeu a depender de Deus e Paulo passou a valorizar mais a vida dos irmãos. Ou seja, nenhuma luta que nós passamos é desperdiçada por Deus. Baixa tua cabeça, feche teus olhos. Eu quero orar. Pai amado, em nome de Jesus. Pai, é verdade que nós não gostamos de passar por lutas, ó Deus. É verdade que o sofrimento, a própria palavra diz, ele traz dificuldades, angústias, sofrimentos. Mas, Pai, nos capacita a perceber a Tua presença. Capacita-nos, ó Deus, ao invés de reclamarmos, de murmurarmos, capacita-nos, ó Deus, a perceber o Teu encorajamento, a Tua graça sustentadora. Pai, nos capacita a perceber que o Senhor está moldando o nosso caráter, que o Senhor nos está dando habilidades, que o Senhor está nos tornando hábeis capacitadores de vidas. Ó Deus, e tira de nós toda a altivez e nos ensina a prostrarmos em reverente dependência do Senhor. Mas também, ó Deus, nos ensina a dar o valor a esses irmãos que eles têm,
porque o Senhor ama, valoriza e se entregou por essa igreja. Pai, eu oro por aqueles que ainda não descobriram a importância que tem um irmão em nossas vidas. Eu oro, Pai, para que estes possam se achegar mais, possam participar mais, possam ter mais comunhão, possam se tornar consoladores, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor age de forma tão especial na nossa vida. Por isso nós queremos encerrar o nosso culto, ó Pai, te exaltando, te adorando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé. Eu quero convidar você a dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Se você acredita e crê que Ele está cuidando da sua vida nos momentos de dor e de dificuldade. Amém? Louvado seja Deus pelos cuidados que Ele tem com as nossas vidas. Amém? Tem livros lá no fundo, tá bom? Pegue o convite lá da noite da festa da mandioca com o pessoal que está por aí, tá bom? Deus abençoe, visitantes, muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus.